Hi guys, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se, esse podcast que fala de comunicação de uma forma interativa, de uma forma holística, olhando o ser humano como um todo. Se você gosta desse podcast, você também pode mandar o seu tema lá para o meu Instagram, @gracifonopelomundo. Lá você vai conhecer um pouquinho mais de mim, da minha história e também vai conseguir falar comigo. Então, se você sentir essa vontade, pode me procurar lá no Instagram. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Graciele, eu sou fonoaudióloga, eu sou graduada lá no Brasil, atualmente eu moro na Austrália há 5 anos e atuo como fonoaudióloga aqui na Austrália também. Eu morava em Sydney e agora eu moro numa região que é mais do interior, vindo para a área desértica da Austrália, que é mais para o meio, 3 horas de Sydney. Não é tão distante assim, mas é mais fácil de eu falar Sydney, porque você vai saber onde eu tô falando. E eu também me formei em Intuitive Healing, em Chakra Healing, porque eu comecei a ver a necessidade de muitas mulheres que tinham traumas, assim como eu, e que tinham essa necessidade de curar o chakra laríngeo, curar a garganta. Então eu comecei a estudar bastante sobre isso e acabei me formando em coach de comunicação e voz. Então eu sou especialista em comunicação e por isso eu decidi fazer esse podcast. Então, se esse é o primeiro episódio que você ouve, pode buscar aqui outros episódios. Eu trago diversas pessoas, diversos temas diferentes, porque eu gosto de trazer de forma intuitiva esses episódios. Então não tem um planejamento semanal que eu já deixo tudo lá planejado. Eu tentei fazer isso e vi que não é para mim. Muitas vezes a gente tem que aceitar o nosso próprio ciclo natural, o nosso processo. E o meu processo é muito intuitivo. Eu sinto de falar sobre aquele assunto aquela semana, eu vejo que é um assunto que meus amigos, minhas amigas estão trazendo, que as mulheres onde eu trabalho estão trazendo e que eu estou sentindo, então eu venho aqui falar. E o tema de hoje desse episódio é traga leveza para a sua comunicação. Começando a falar um pouco de leveza, que é muito especial para mim, porque eu tento há alguns anos, eu acho que há 6 anos, eu decidi que eu ia ser uma pessoa mais leve. Então eu comecei a trabalhar em cima de mim mesma e tentar entender como que eu poderia ser mais leve, quais eram os pontos em mim, quais eram as áreas da minha vida que acabavam me deixando uma pessoa cansativa, pesada, eu era muito reclamona. Então, para começar esse episódio, eu resolvi trazer uma história. Eu estou estudando budismo e yoga, e eu ouvi essa história 2 vezes em momentos diferentes, no budismo e na yoga. Então eu trouxe essa história, falei, gente, eu tenho que trazer essa história, porque essa história está aparecendo muito para mim, e eu quero compartilhar com você essa história. E essa história é de 2 budistas, eles são monges zens, e eles estavam caminhando numa estrada que estava cheia de lama. Tinha acabado de dar uma chuva, uma tempestade, e estava muita lama na estrada. E aí eles foram chegando perto de um vilarejo e eles viram uma moça que estava tentando passar, mas ela não conseguia por causa da lama, ela estava presa na lama. E se ela continuasse caminhando, com certeza ela iria estragar o kimono dela, a roupa, né, japonesa. Então, quando um dos monges viu isso, ele falou: "Oh, me dá um segundo aqui que eu vou ali ajudar a moça." Ele pegou ela no colo para que ela não sujasse mais o kimono e carregou ela para o outro lado da estrada. E aí os 2 monges continuaram seguindo, caminhando em silêncio pela estrada. E 5 horas depois, onde eles chegaram no templo que eles iam passar a noite, um dos monges olhou o que ficou observando esse monge ajudar a moça. Ele olhou e falou assim: "Por que você carregou aquela moça para o outro lado da estrada? Nós monges não devemos fazer essas coisas, não." E aí o outro monge olhou para ele e falou assim: "Caramba, faz horas que eu coloquei aquela jovem no chão. Você ainda está carregando isso?" Já tinha se passado 5 horas e aquele monge estava carregando isso na cabeça dele. Estava carregando essa história com ele, esse momento que ele visualizou isso. Então agora, imagine como seria a vida de alguém que vive como esse monge e que fica lembrando o tempo todo de alguma coisa que aconteceu, incapaz de parar e refletir e fazer alguma coisa para que isso se dissolva, para que isso se vá. Ou seja, muitas vezes a gente vai acumulando material, momentos, emoções que a gente não precisa dentro de nós. E essa história nos dá uma ideia de como nós somos. Nós somos assim, como seres humanos.
A gente carrega na nossa mente, carrega nas emoções, na nossa cabeça, muitos fardos, muitas memórias, principalmente para pessoas mulheres que, como eu, sofreram algum trauma, algum abuso, principalmente na infância e adolescência, a gente carrega conosco, por mais que você ainda não queira olhar para isso, a gente carrega conosco esses momentos. Então, algumas coisas se tornam gatilhos para que a gente se torne agressiva, depressiva, ansiosa. E tá tudo bem. O que nós temos que fazer, né, o que esse monge quis trazer com essa história foi: como que nós vamos fazer para dissolver essas memórias, essas emoções? Será que a gente precisa ficar carregando esses fardos? Será que a gente precisa ficar carregando esses julgamentos? Será que a gente precisa ficar carregando essas crenças conosco? E por que que eu quis trazer isso para falar da leveza, que é esse tema de hoje? Porque a leveza, ela começa daí. Para você ficar leve, você tem que tirar alguns fardos que você carrega. Assim como eu fui tirando o fardo do julgamento, da crítica, você não vai conseguir tirar tudo, mas você vai tirando fardos, vai resolvendo coisas que estão no seu passado, vai observando como você está hoje e vai colocando datas para que você consiga, ó, daqui um mês eu vou ter essa conversa com essa pessoa, eu tenho que ir até nessa data aqui, finalizar essa conversa difícil que eu tenho que ter e, infelizmente, finalizar um relacionamento, ou talvez conversar com uma amiga e tentar resolver alguma coisa que fica ali vindo na sua memória várias vezes. Isso vai te deixar mais leve e encontre um caminho para que você consiga trazer a leveza para sua vida. E tem áreas na minha vida que são diferentes das áreas na sua vida. Pode ser que para você isso não seja tanto para o seu relacionamento amoroso, às vezes vai ser para o seu relacionamento com o chefe, com a chefe. Às vezes você precisa começar a colocar limite, para que você não carregue esse fardo, essa pressão de ter que fazer tudo, de tudo tem que ser você, de que você aguenta. Você não precisa carregar esse fardo. E são muitos fardos que a gente carrega. Não é um fardo, geralmente a gente carrega vários fardos. Então são várias áreas da nossa vida que nós podemos analisar. E a leveza, por que que eu quis trazer esse tema da leveza hoje? Porque foi ficando mais leve que eu fui ficando mais clara. Quando você vai tirando esses fardos, essas pedras que a gente fica carregando por muitos anos nas costas, você vai ver que você vai se tornar mais leve para falar. A sua comunicação vai ficar mais clara. Se você fala: "Nossa, já tentei isso, não tem jeito", então tenta de outro jeito. Porque eu tenho certeza que uma mente clara, uma mente limpa, uma mente em paz, vai se comunicar com mais assertividade, com mais clareza e com mais tranquilidade. Então, se você fala: "Ó, não estou preparado o suficiente, não consigo falar em público, eu não", seja o que for a sua desculpa, lembra que não quero ouvir a desculpa. Você não precisa ficar ouvindo as suas desculpas. Começa a colocar em prática as ações de como eu vou solucionar isso. Você vai escolher, você vai testar em você mesmo e você vai falar: "Nossa, caramba, para mim soluciona escrever uma carta do que eu estou sentindo e queimar". Então você vai fazer o teste em você. Será que não é um desenho que você pode fazer? Será que talvez não é escrever uma escrita terapêutica, uma carta para esse momento ou para essa pessoa que te fez mal? Ou talvez até ir lá e conversar. Eu gosto de ir e conversar diretamente com a pessoa, porque para mim, a minha comunicação precisa disso. Eu sinto que falar me cura, falar traz clareza. É por isso que às vezes eu preciso falar com uma amiga, contar uma história umas 2 ou 3 vezes, porque nós seres humanos somos feitos de história. E a gente tem que ver e observar as nossas histórias, observar as histórias que a gente está criando na nossa mente. Porque muitas vezes a gente vai carregando os fardos e a gente vai se fazendo de vítima, a gente vai se colocando em papéis de mãe, a gente vai se colocando em papel de professora, se colocando em papéis na vida das pessoas que não necessariamente a gente precisava. E isso acaba gerando esse peso que acaba talvez tirando o seu tempo e a sua energia que você teria para estudar sobre a sua comunicação.
para treinar falar em público, para treinar o que você vai falar antes de falar, para você pensar, refletir antes de falar, ao invés de ir lá falar uma coisa que não gostaria e voltar e falar: "Poxa, podia ter pensado antes, podia ter me preparado". Porque a gente gasta muita energia com essas coisinhas, com esses fardos. Aqui na Austrália, eles falam muito assim, os australianos, né: "Isso aí não é meu problema, não é problema meu, it's not my business". Então é muito importante a gente começar a se colocar no papel e observar o que é seu e o que é do outro. Deixa o fardo do outro com o outro. Você ouvir ativamente um amigo, uma amiga, se essa pessoa vem contar para você uma história, fala: "Nossa, isso aconteceu comigo, isso e aquilo". Você, por estar de fora, vai ter uma visão diferente, porque você não está sentindo tanto, a intensidade não é tão forte para você, porque não é na sua vida, não é na sua pele que está acontecendo. Então é claro que nós podemos sim, com o mínimo de comunicação possível, ser leveza na vida do outro. Ouvir o outro é trazer leveza para a vida dele, porque ele está tirando aquele fardo, aquelas ideias, trazendo para fora, externalizando o que ele quer falar. Então é muito legal a gente ver que, por mais que você fale: "Ah, mas eu não consigo fazer nada direito, eu não me comunico mesmo e tal", mas será que você não ouve? Será que você não é aquela pessoa que talvez ouve muito bem, que os seus amigos falam: "Nossa, muito obrigada por você me ouvir"? Isso também é fazer bem para o outro, isso também é comunicar. Isso é o que eu trago, que é a comunicação invisível. A comunicação que não é falada, não é em voz, não é usado da voz. Muitas vezes é um olhar, muitas vezes é um ouvir, muitas vezes é você observar alguma coisa naquela pessoa e dar um abraço, ir lá e comprar um chocolate para ela, ir lá e comprar um café, trazer alguma coisa para agradar aquele dia que você tá vendo que não tá legal. Então você pode se comunicar de outras formas. A nossa comunicação não é só fala, a comunicação é ação. Por isso que é comunicação. A ação do final é realmente fazer. Muitas vezes, quando você vai pensar no seu pai, na sua mãe, no seu tio, nas pessoas mais próximas de você que você ama, o que você lembra deles? Você lembra das ações, de coisas que eles fizeram para você, de momentos que eles te abraçaram, dos ambientes que vocês estavam num parque brincando. Você tem essa memória de ver sua mãe chorando, talvez no banheiro. São memórias. E são memórias que são ações e que estão sendo comunicadas para o nosso corpo. Toda a nossa comunicação, ela se transforma em imagem. No nosso cérebro, ele só entende a comunicação como imagem. Então a gente tem que associar a palavra à imagem. Ou seja, quando nós falamos de visualizar, cocriar, é porque a gente está falando visualiza, veja a imagem de você num público, falando em público, veja a imagem de você falando bem, de você feliz, de você aproveitando a sua comunicação, de você grato pela sua comunicação. Quando você visualiza, fica mais fácil de você internalizar isso, tanto para o seu coração como para o seu cérebro, e ele entender que é isso que você quer. Por isso que é tão famoso que muitas pessoas falam: "Ah, eu cocrio as coisas". Eu passo na frente de algum lugar, eu falo: "Um dia eu vou trabalhar aqui", e a pessoa consegue trabalhar. Porque ela visualizou, é a imagem, é a comunicação invisível. Essa comunicação poderosa que é de forma invisível colocada assim nas nossas vidas e que muitas vezes a gente nem sabe que existe. Quando você toma consciência e você sabe que a comunicação invisível, que é essa ação, esse movimento que nós fazemos, muitas vezes em silêncio, de ouvir, de observar, de analisar, de refletir, de escrever, de desenhar. Essa comunicação vai te dando mais leveza. Então, se você quer trazer leveza para sua comunicação, comece cuidando de você, cuidando das áreas da sua vida e trazendo para sua vida, realmente implementando todos os dias alguma coisa que você vê que te faça bem. E eu gosto de trazer para minha vida uma coisa que é diária, que é todos os dias à noite, eu vou para a cama sozinha,
sento na cama e aí, geralmente eu medito, às vezes eu venho aqui para o outro quarto, onde eu tenho o meu local de meditação. Então, estar sozinha todos os dias para mim é muito importante, para eu refletir como foi meu dia, para eu anotar o que que foi legal naquele dia. Será que eu fui gentil? Será que eu levei alegria? Será que eu fui leve? Aonde eu fui pesada? Então você tem que refletir nesses pequenos momentos do seu dia e anotar e aprimorar, pensar sobre isso e limpar. Eu gosto muito de fazer respiração consciente, que é ficar com o olho aberto e respirar profundamente, inspirando o ar limpo, eu solto fazendo esse barulho "ah", de relaxamento. Isso é muito bom para o seu coração, isso é muito bom para o chakra laríngeo. Você está limpando o seu dia, você tá limpando a sua voz. Lembra que você está fazendo esse movimento de limpeza para o seu corpo, para as suas emoções, para que você não carregue fardos. E o nosso passado tem aspectos positivos e aspectos negativos. O que que eu quero dizer com isso? No nosso passado, é graças a ele que a gente consegue aprender com as experiências e aprimorar e melhorar. Mas, por outro lado, muitas vezes a gente carrega o passado com a gente. E o nosso passado acaba se tornando a nossa personalidade, as nossas experiências. A nossa personalidade é condicionada pelo passado e ela se torna uma prisão. Então, muitas vezes, a nossa personalidade, nós nos aprisionamos dentro de nós aprisionamos a nossa criatividade. Nós aprisionamos os nossos pensamentos. Nós mesmos aprisionamos a nossa comunicação. Por quê? Porque essas memórias que a gente tem, que geralmente vêm do passado, elas vão formando a percepção do eu, de quem eu sou. É da história que eu conto, que é a minha história. Então a história, a nossa história, a sua história, passa a ser uma percepção de nós mesmos. Nós criamos histórias que nos dão essa ideia de que sabemos qual é a nossa história. Então, esse pequeno eu começa a contar uma história, que é uma ilusão. Muitas vezes a nossa história se torna uma ilusão, e essa ilusão vai deixando mais escura a nossa verdade e a nossa verdadeira identidade. E quem é a nossa verdadeira identidade? A nossa verdadeira identidade é o que nós muitas vezes esquecemos de olhar, de lembrar de que nós somos células, partes de Cristo, da energia crística, da energia que tem o poder de tudo, do infinito. O que nós fazemos conosco? A gente nos coloca, conta essa historinha, coloca várias crenças e a gente fala: não, mas não é possível, isso é muito difícil, eu não consigo, eu não quero, eu não posso. Ah, isso aí nunca é para mim. Então a gente se posiciona num lugar que a gente não consegue ver o verdadeiro eu. Muitas vezes a gente conta tantas historinhas na nossa cabeça que a gente esquece de ver o que que eu realmente, o que que realmente aconteceu. E por que que isso é legal eu trazer? Porque eu gosto muito de trazer essa perspectiva de olhar com o arquétipo da águia. O que que é o olhar com o arquétipo da águia? Olhe de fora. Imagina que você é uma águia, que você está sobrevoando e que você se vê lá. Quem é essa pessoa? Olhando de cima, olhando tudo que você sabe de você ali de cima, longe, sem a emoção. Desconecta tudo que você tem de fado, de emoção, de memória. Desconecta e vê. Se fosse uma pessoa de fora, vendo a sua vida, o que que isso transmite? O que que isso passa? É isso que você tem que ver. Porque muitas vezes a gente acha que tá feia, a gente acha que não fala bem, a gente acha que não é boa o suficiente, que não é merecedora de algumas coisas na vida, que a gente se sente inseguro, porque fala: "Ai, mas eu nem sei muito bem sobre isso, como que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou passar esse conhecimento que eu tenho para o outro? Ai, mas eu não tenho coragem". Mas o que que acontece? A gente esquece de se posicionar como uma águia, olhar de cima e observar o que que na realidade essa águia olhando de fora, o que que uma pessoa olhando de fora a sua vida, o que que uma pessoa ia ver de você? O que que é a sua habilidade? Será que você fala bem sobre uma área da sua vida? Será que você é aquela pessoa que, nossa, você dirige muito bem, então isso é uma habilidade.
Será que você é aquela pessoa que conecta pessoas, que você está sempre conectando uma pessoa com a outra? Você fala: "Nossa, tem uma pessoa que eu sigo que faz isso que você está falando, olha aqui, segue ela". Então tem alguma coisa, muitas vezes essa história que a gente vai contando, vai deixando a gente escuro numa prisão, sem a gente conseguir ver quem nós realmente somos, e quais são as nossas verdadeiras habilidades. E aí, se você olhar de cima, você vai conseguir ver de uma forma ampla o que está acontecendo. Você vai conseguir ver de fora. Então, sempre que eu quero tomar uma decisão na minha vida, eu passei por um momento agora, há mais ou menos um mês atrás, de uma decisão muito difícil que eu tinha que fazer. Uma decisão que ia mudar toda a minha vida. E aí, o que que eu fiz? Eu lembrei desse arquétipo da águia e eu pensei: deixa eu me imaginar que eu sou uma águia. Sair disso tudo aqui que eu tô vendo, eu sei de todos os sentimentos que essa Grace aqui tem por essa pessoa, por isso, por aquilo, tudo o que aconteceu, eu sei de tudo isso. Mas olhando de fora, quem é a Grace? Que a Grace queria construir? Qual que era o objetivo dela nos últimos 3, 4 anos? E aí, quando eu comecei a ver nesse movimento de águia, olhar de uma forma ampla de cima, e eu comecei a ver que caramba, olha quanta coisa eu conquistei, olha quanta coisa eu consegui até agora. Será que não vale a pena tentar isso aqui novo? Ou será que não vale a pena ficar aqui por um tempo nesse aqui que eu já sei como é, mas que daqui ali na frente talvez eu possa pensar sobre isso de novo? Então, são as perguntas de reflexão que essa águia vai trazer para sua vida, que vão mostrar para você o que fazer, qual que é o próximo passo. Tirando dessa ilusão, dessa historinha que a gente se conta. Porque tem uma parte minha, uma graça em mim, que ela ia me contar uma história de vítima. Tem uma outra graça em mim, que ela ia me contar uma história de culpada, que ela fala: "Ah, mas olha tudo que essa pessoa fez por você. Ah, mas olha tudo que essa pessoa, né, passou pra estar do seu lado". Aí você ia contar várias historinhas pra sua cabeça. Então, pra trazer essa leveza, tenta colocar essa águia aí na sua vida em ação. Coloca essa águia pra funcionar que você tem. Lembra que você é energia crística. Você é energia de Deus, do Todo-Poderoso, de Jesus, para quem acredita no seja qual religião você quiser acreditar. A energia de Cristo, energia crística, é uma energia de amor. E ela está disponível em todas as religiões, ela está aí disponível para todos nós. E para que a gente consiga ver que nós somos o Cristo na Terra. Que muitas vezes a gente esquece desse pequeno detalhe. E que aí a gente, né, "Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas isso é muito pra mim. Ah, mas eu não vou conseguir nunca isso". E tá tudo bem você ser realista. Mais uma coisa é você ser realista, se coloca na visão da águia. O que que é realidade? Eu não posso voar para o Brasil amanhã, mas se eu me planejar daqui 6 meses, será que eu não posso comprar a passagem? Será que o meu sonho não vai se tornar realidade, talvez ir para esse lugar aqui que eu quero conhecer? Que eu tenho que fazer para tornar isso realidade? Quais são as ações que eu tenho que colocar na minha vida agora para que a minha comunicação consiga ter mais clareza? Será que é todo dia começar a se auto-observar, se auto-analisar, se auto-ouvir, ouvir o que você está falando e começar a refletir do que você está falando? Será que isso que você está falando está auxiliando as pessoas, está trazendo leveza? É leve a maneira com que você traz isso? É honesta? É verdadeira? Ou será que você está mentindo? Será que você está omitindo? Será que você está deixando de falar o que você quer por medo ou talvez por insegurança? Ou porque você nunca aprendeu como fazer? Eu sei que são muitas reflexões que eu trouxe agora, mas é por isso que esse episódio está aqui, né? Como trazer a leveza para a comunicação. Eu não vim aqui te dar um segredo mágico, eu não vim aqui te dar um superpoder, eu vim aqui te contar que você pode encontrar essa leveza que você procura, essa leveza que você deseja ter na sua comunicação. Eu vou contar uma história pessoal minha.
Eu já fui chamada de agressiva, grossa, por muitos anos, quando eu tinha lá meus 19 anos. Até os meus 21, 22, eu era chamada de era louca, porque eu falava muito, eu era agressiva, às vezes eu era impulsiva, às vezes eu estava legal, às vezes eu não deixava ninguém falar no grupo de amigos. E aí eu comecei a ver que essa comunicação estava precisando de uma melhora. E eu comecei a trabalhar na minha própria comunicação, com os conhecimentos que eu fui adquirindo na faculdade, com os conhecimentos que eu fui adquirindo depois, que as pessoas foram me passando, os feedbacks que as pessoas foram me passando, até que eu comecei a ver que se eu não colocasse todo dia em prática na minha vida, que isso só aconteceu quando eu estava aqui na Austrália, no meu primeiro ano de Austrália, foi quando eu vi que se eu não coloco todos os dias em prática na minha vida, parar e ver o que foi bom na minha comunicação e ver o que eu preciso melhorar, isso aqui não vai pra frente. E foi aí que eu comecei a notar, e foi aí que eu comecei a ver que, caramba, em 1 ano, em 2 anos, eu comecei a ver muita diferença. Os amigos que eu conquistei eram diferentes. O grupo de pessoas que eu vivia já era diferente. Por quê? Porque eu fui conseguindo trazer essa leveza e esse amor pra minha comunicação, pra minha fala. E eu não sou 24 horas por dia assim, não sou. Eu sou assim quando eu vejo a necessidade de ser assim, ou seja, a comunicação invisível tem que estar trabalhando, você tem que estar em observação, olhando, observando, ouvindo o que está acontecendo, lendo o ambiente, lendo aonde você está. Será que agora é hora de falar? Será que é hora de calar? E foi aí que eu comecei a ver como a minha comunicação tinha um poder na vida das pessoas, porque eu falava e as pessoas vinham me falar: "Ah, caramba, você me trouxe muito amor, nossa, eu amo ouvir você falando". E eu fiquei: "Gente, a pessoa ama ouvir eu falando?". Olha que diferença, as pessoas falavam que eu era agressiva, não gostavam de ter minha companhia, porque eu falava demais, eu falava muito, eu era louca, de agora as pessoas falarem: "Nossa, eu adoro te assistir, amo ouvir sua voz, a sua voz conecta muito comigo". Eu tenho várias clientes nesses últimos meses que vêm e me falam assim: "Ai, eu estava entre você e uma outra pessoa do Brasil, mas eu acabei ficando com você porque a sua voz me traz um amor, me traz uma conexão muito grande". Por quê? Porque eu sei o que eu quero transmitir, eu sei o que eu quero passar. E não é arrogância da sua parte saber a sua intenção de comunicar. Lembra que isso é maturidade, é se autoconhecer, é saber quem você é. Se você tem certeza do que você está passando, seu coração vai ficar tranquilo, em paz, porque você sabe que nesse momento eu estou passando amor, eu estou passando carinho pela minha voz, eu estou passando conexão, que é o que eu desejo. Então transmita o que você deseja, lembra da sua força, lembra do seu poder, lembra de se questionar, de se colocar à prova, de perguntar e aceitar as experiências. E deixa a vida seguir o fluxo da vida. Para de lutar contra. Para de falar: "Ah, mas eu já tinha que ter aprendido isso 10 anos atrás. Ah, mas eu tinha que ter ouvido seu áudio há 5 anos atrás". Não, não. Você tinha que ouvir isso agora. Essa mensagem é agora, para chegar para você agora, porque é agora que você está pronto para aprender. É agora que você está pronta para ouvir, para entender, para processar e aprender isso. Se essa mensagem que só chegou para você agora, é porque tinha que ser agora. É porque agora você está pronto. Porque agora você está pronta. Então, eu deixo aqui uma frase final para reflexão que é: você quer ser como esse monge que carregou o ressentimento por 5 horas, que ficou carregando esse fardo por 5 horas e alimentando os pensamentos e essa bagagem cansativa e desnecessária? Ou você quer ser uma pessoa mais leve, que carrega menos fardos, que vive o presente, que vive o hoje e que hoje mesmo você se liberta desses fardos que você carrega hoje? Então deixo aí para você pensar se é mais fácil carregar um fardo durante 5 horas e ficar com ele, ou se é mais fácil carregar esse fardo durante 1 hora e resolver solucionar ele para que você continue andando e caminhando com mais leveza. Para que você continue se comunicando com mais leveza.
Então eu espero que você tenha gostado. Se esse episódio, se esse podcast fez alguma diferença na sua vida, manda para um amigo, compartilha com um amigo, com uma amiga, que muitas pessoas podem ser tocadas. Divide com alguém que você ama. Deixa um comentário, me manda uma mensagem para eu saber que está fazendo sentido para você. Muito obrigada. Gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.